Boa noite a todos vocês que já estão conectados conosco aqui no programa Sem Censura. Hoje é 1º de fevereiro de 2023. Eu sou Antônio Sátiro, esse é o Fred Gugel e o programa Sem Censura tem um oferecimento da Drogaria Paixão e do Supermercado de Minas. Hoje a gente vai abordar um assunto muito importante e tenho certeza que as pessoas irão participar. É isso que a gente pede também, que as pessoas participem, dê a sua opinião, faça seu comentário, fale algum caso, né? Caso não, algum caso que aconteceu com você sobre o atendimento do funcionalismo público, seja ele concursado, seja ele nomeado. Hoje a gente vai abordar sobre esse assunto. Antônio Sátiro, meu amigo Fred Gugel. Olá, boa noite, meu nome é Fred Gugel, estou aqui em parceria TV Guardiã com a TV Valparaíso de Goiás, a TV do nosso amigo colega, irmão. As pioneiras da cidade. As pioneiras da cidade. Então, hoje nós temos um assunto muito pertinente para falar sobre o atendimento que precisa, ao meu ver, ser bastante humanizado nos nossos instrumentos públicos e equipamentos públicos aqui do município de Valparaíso de Goiás. Então, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que em muitos casos pode ser aplicado, em outros não, como também temos o artigo 331 do Código Penal, que diz que desacatar funcionário público por conta da sua profissão ou em razão dela, pena de reclusão de 6 meses a 2 anos. Mas a gente sabe que no Brasil, pena de até 4 anos, ninguém fica preso, pode ser pago com cesta básica, pode ser pago usando tornozeleira eletrônica, né? Então, pena de até 4 anos, aqui no Brasil não se cumpre em regime fechado. Mas a partir daí já complica um pouco, né? Então a gente vai falar um pouquinho, eu, Antônio, sou conselheiro do Conselho de Saúde e a gente tem pego sim algumas denúncias, mas a gente tem que levar em conta que quem trabalha no hospital também, assim como o usuário do hospital, o paciente, ninguém vai para um hospital para se divertir, ninguém vai para um hospital para, a não ser um spa, mas ninguém vai para um hospital porque quer, por prazer, né? Quando a gente vai para um hospital, a gente já vai fragilizado por algum momento, por alguma coisa, né? Então, assim também eu acredito que os servidores dessas unidades de saúde também, elas acabam incorporando tanta coisa ruim, tanta doença, tanto o contato com tanta gente chorando, com tanta gente com problemas. Então a gente tem que levar em conta que muitas vezes você vai ser atendido por um funcionário público de uma unidade de saúde que, em tese, ele tem que estar preparado para fazer esse atendimento humanizado, ele paga para isso. Porém, tem dias que a gente está um pouco fora do equilíbrio, né? E a gente acaba destratando uma pessoa ou outra. Que isso não seja usual, né? Isso seja pontual, uma vez ou outra. É claro que tem aqueles servidores que já tem mesmo o pavio curto, ele não devia nem estar ali, porque aquela função não é para ele, são pessoas fleumáticas, né? Então, essas pessoas deveriam procurar uma profissão mais condizente, né, com as aptidões dela. Mas a grande maioria dos servidores públicos, principalmente aqui do nosso município, na área de saúde, são pessoas preparadas que fazem o seu serviço a contento. A gente quando fala sobre essa lei, a gente não fala só do município, a gente fala de todo o país. Do país, até porque essa lei ela é lei única, né? E muitas pessoas, muitos funcionários, né, que infelizmente, como o Fred falou, abordou aqui, estão despreparados e acreditam que aquela lei é que vai o protegê-lo,
e muitas vezes tenta ficar atrás do balcão e sem muitos deles sem qualificações, infelizmente, e eu acho que por isso talvez seja que o atendimento seja muitas vezes grosseiro com as pessoas, até pela incapacidade da própria pessoa, sabia? Isso pode acontecer. A pessoa não preparada, você às vezes faz uma pergunta, duas perguntas, a pessoa já se irrita, já manda você plantar batata e já vai para lá. Aí é o seguinte, essa semana, na semana passada, eu fui levar meu sogro para um posto de saúde e ele tem 87 anos. E lá o posto abre 8 horas da manhã. Antigamente abria 7, agora abre 8. A razão eu também não sei. Aí quando foi 8 horas, chegou uma funcionária, eu até que conheço, aí eu falei para ela, mas demorou demais. Ela falou assim, pelo que eu saiba, você ainda não é meu chefe. Ela é tão ignorante, porque não sabe ela que todos que estão ali é que pagam o salário dela. Ela está ali por causa que é o contribuinte que paga o salário dela. E então ela total estupidez, né? Eu falei até com um formato de brincadeira, mas ela vem com estupidez. E isso é cotidiano, quase cotidiano, em vários lugares, não só na saúde, na educação. Na educação é a menos. Porque hoje mesmo eu tive um colégio estadual, a primeira etapa de Agência Azul, aí fui atrás de uma vaga, um amigo meu, e fui muito bem atendido. Depois eu agradeci, até lembrei do nome dela, que agora ele vai ser colégio militar, né, Fred? Aí tá lá, todos eles estão identificados, tem nome, tem tudo. O nome dela é Raquel. Raquel, você não está assistindo, mas o importante é que eu reconheci e estou aqui falando do seu atendimento. Muitíssimo obrigado pelo seu atendimento. Se nós tivéssemos pelo menos, digamos que 70% de pessoas qualificadas, capacitadas, educadas, como você como você foi comigo e deve ser com outras pessoas, nós estaremos muito bem assistidos no atendimento, como se diz, o funcionário público, seja ele concursado, seja ele nomeado. Né, Fred? Pois é, mas aí eu vou entrar. É uma conjuntura que, na realidade, acaba não justificando, porque a gente tem que levar em conta que, geralmente, as pessoas do administrativo, elas têm baixos salários e são pessoas que, muitas vezes, têm de se desdobrar. Mas isso não justifica, não. Certo. Isso tem de se desdobrar em mais de uma jornada, é claro que não justifica. Até porque o contribuinte ele não paga só o salário dela, ele paga o salário do chefe dela, e do outro chefe do chefe dela, e do outro até o prefeito, até o governador, até o presidente, quem paga é o contribuinte. Então, não justifica em momento algum. Porém, é preciso que haja um bom senso das duas partes, né? Tem muita gente que chega também, já chega fragilizado, com alguma dor, alguma situação desesperadora, como muitas vezes eu vejo no CAIS, na UPA, pessoas que chegam e tá vendo o seu ente querido sofrendo ali, tem gente que briga, que bate no segurança, que derruba portão, que bate em médico. Eu sei, Tony, tem dos dois lados. Então, nós temos pessoas que quando está no seu trabalho perde o equilíbrio e agride um usuário do serviço público, como tem também pessoas da comunidade que, por conta da situação, tem um estupim curto, vê a pessoa, um ente querido sofrendo. Imagina só, você tem sua filha e aí sua filha quebra uma perna, você leva para um hospital, tem uma fila de gente, aí você vai, tem que esperar aquela fila amarela, a verde, a laranja, a vermelha, e sua filha está ali gritando de dor, você perde as estribeiras realmente.
perde o equilíbrio e vai passar. Você não quer saber quem está na frente, vai passar. E assim, não que isso justifique o maltrato de quem está lá. Quem está lá é pago e teoricamente preparado para atender bem nessas situações. Mas a gente sabe que tem alguns dias que a pessoa não está bem, por qualquer outro motivo, por qualquer indisponibilidade. Mas que isso não justifica, que não seja uma coisa rotineira. Tem servidores que passam 20 anos, 30 anos, e uma vez a cada 10 anos age de forma um pouco agressiva. Essa pessoa não é agressiva o tempo todo. Agora tem aquela que mensalmente, semanalmente está agredindo, essa sim. Essa tem que ser coibida e ser mudada de local. Eu estou falando e dando exemplos para que você também que está nos assistindo, também possa participar e contar algum acontecimento com você, né? Algum caso, porque eu vou contar outro caso aqui. Eu fui uma vez no CAIS, nós estamos abordando só a saúde, porque, você sabe, porque numa certa idade você não sai de... É por isso que isso aqui só fala disso, não está falando da saúde. Porque quando começa a embranquecer os cabelinhos, né, Fred? Aí fazer o quê? É meu caso também. Eu tenho cabelo para embranquecer, que eu nem tenho, né? E que ele não tem cabeça de ovo do Valparaíso, né? Não, e tem Alexandre de Moraes, né? Ó, cuidado, hein? Não, eu digo assim, mas respeitosamente, sua excelência, né? Cabeça de ovo do Valparaíso. Vou te falar quem é. Fui no CAIS, aí você faz a ficha e vai para a triagem, né? Aí eu tava com o ouvido entupido, cara. Aí eu cheguei lá, a mulher falou assim, uma senhorinha lá que faz tempo que ela tá no CAIS, falou assim, o que foi? Eu falei, não, eu tô com o ouvido entupido aqui. Preciso... Aí ela falou, não, nem adianta, aqui não tem isso não tem esse negócio não tem aparelho para poder consultar não. O único que você vai tomar é uma dipirona. Eu falei, mas como assim? A senhora é médica? Não sou médico não, mas eu sei, eu só vou passar. Aí eu falei assim, mas como é que pode uma coisa dessa? Não estou acreditando que a senhora está falando isso. E aí ela falou mais ainda. Eu não sou nem daqui, eu moro no Gama, não voto aqui, eu sou concursada. Ela falou, sou concursada, só recebo aqui, só tá... Aí, na hora eu estava meio surdo, acho que não escutei bem direito que ela falou algumas coisas, se eu tivesse ouvido direito, eu tinha falado para ela assim, mas a senhora é concursada, mora no Gama, não contribui com o Valparaíso, mas a senhora recebe o Valparaíso, né, Fred? A senhora trabalha aqui no Valparaíso, recebe do Valparaíso, então você tem que atender bem as pessoas de Valparaíso. Aí eu não entrei muito em embate, cara, porque também não valia a pena não. É como diz o outro, é melhor sair fora. Então eu falei assim, não, então tá bom, você tá falando isso, eu vou embora. Pronto. Saí da triagem, não fui nem atendido pelo médico, eu queria ser atendido. Ela falou que não precisava eu ir. E assim aconteceu. Pois é, difícil, eu não conheço se no Valparaíso tem fonoaudiólogo, né? Então ela pode ter dado a informação correta, mas a forma de dar a informação é que se torna uma agressão. Por exemplo, uma coisa é você dizer, olha, não adianta você fazer a triagem porque nós não temos um fonoaudiólogo para atender o seu problema. Não, isso não justifica. Mas ela poderia ter dito, olha, você pode pedir ao médico que esse exame, para que você faça num fonoaudiólogo em Goiânia, em Anápolis ou em qualquer cidade próxima, Lusiânia, vai para a regulação e você faz. A pessoa que está fazendo a triagem, ela não está ali para consultar ninguém. Ela está fazendo a triagem e encaminhar ao médico. Exatamente. É o meu ponto de vista, maneira de ver, né? Porque então se você vai lá para... Então você não precisa chega lá, fazer a ficha e pedir para ir para o médico. Não sei lá para a triagem foi o que aconteceu comigo, né? Pois é, e o grande problema também que acaba acumulando pessoas, principalmente na área da saúde, é que a sugestão do médico, a palavra do médico, tem uma força tão grande que as pessoas às vezes não percebem. Eu tive por mim. Uma vez eu estava me sentindo muito indisposto, uma dor de cabeça, um cansaço, uma fadiga, e eu fui no médico.
Cheguei lá, esperei pacientemente, azia, má digestão, um monte de coisa. O médico olhou para mim, bem novinho ele, e falou, pois não, o que é que o senhor está sentindo? Eu falei, ó, doutor, é melhor o senhor perguntar o que é que eu não estou sentindo. Mas ele disse, não, eu quero saber o que é que você está sentindo. E aí eu falei, né, que eu estava com um problema assim, dor de cabeça, azia, má digestão. Ele falou, deixa eu te falar, você não tem nada. Aí eu falei, como assim? O senhor nem me consultou? Ele disse, ó, você não tem nada, isso é só estresse. E quando ele falou que eu não tinha nada, as dores sumiu tudo. Cara, então a sugestão, a palavra do médico, como a palavra de um pastor, a palavra de um padre, ela causa um efeito devastador na vida da gente. Então, depois você me passa o médico, para tu ter o nome desse médico, que eu vou lá compartilhar minha dor tudinho, porque eu vou te falar. Só e aí, não, na nossa cidade, no dia que a gente acordar sem dor, é que a gente tá morto. Então, tem que acordar doendo alguma coisa. Mas é interessante isso. Quem pratica a psicologia, quem pratica... É verdade mesmo. Essa sugestão do médico, eu estou falando assim, mas olha, quando a moça passou na triagem, né? Batimento cardíaco, pressão, temperatura e tudo, o senhor está tudo normal. Você pode estar doente. Está tudo normal, você já vai começar a ficar alegre. E mesmo com as dores, você já fica alegre. Então, é muito importante o trabalho da saúde no município. Nós temos uma saúde que talvez não seja exemplar, mas é uma saúde funcional, que se você tiver um pouquinho de paciência, você é atendido em tudo. Eu até aconselho você, antes de fazer qualquer procedimento particular, verificar se não tem na rede pública. Hoje nós temos dentistas, nós temos várias especialidades médicas que antes não tínhamos, né? Cardiologia e dermatologia, oftalmologia, tudo. Nós temos muita coisa hoje no município em que às vezes a gente vai gastar num particular quando nós temos direito ao público. Agora, o que acontece em Valparaíso também, Antônio Sátir, é que há uma sobrecarga. Nós tivemos 40% no Conselho de Saúde, foi feita uma pesquisa, 40% do atendimento do município é de gente de fora do município. Na UPA chega a ser 60% de pessoas de fora do município. Por quê? Até porque a nossa UPA é regional também, ela está ali no Marajó, mas atende a cidade ocidental, o IP, aquela região inteira. Então, só que o custo daquela UPA, ela é do município de Valparaíso e tem que atender, porque a gente vive numa federação. Não importa, nós estamos num país com 27 estados, 27 unidades da federação, 26 estados e um distrito federal. Então, você tem o direito de ser atendido em qualquer lugar, até porque também há um juramento do médico. O médico que se negar a atender um paciente, ele pode perder, né, o direito da medicina, ele pode perder o seu diploma de medicina. Então, com relação a esse assunto, Antônio, eu acho que a gente falou muito da saúde, mas também em outras secretarias, outros locais, o servidor ele se acha protegido pela legislação, de que ele, uma vez concursado, ele não pode ser mandado embora. Pode. E outra vez nomeado pelos vereadores, o vereador protege ele. Tem muitos nomeados por vereadores que se sentem protegidos pelo vereador. Qualquer coisa que acontece, eu vou falar com o vereador. Aí é negócio conflito. São as pessoas que têm QI, né? Quem indica. Mas o que eu quero dizer é que eles são raros. Na maioria, principalmente, nós temos concursados, e aí eu queria lembrar aqui, fazer um trabalho de utilidade pública. Nós temos, você que está desempregado, olha bem para mim, para nós. Você que está desempregado, nós vamos ter uma oportunidade muito boa aí, que é a Feira do Céu Azul, né? Está sendo feita uma reforma, uma revitalização do local. Então, e aí eu faço um apelo às autoridades no sentido de que, por favor, prestigie o feirante de Valparaíso. Nós sabemos que mais da metade são pessoas de fora do município que vêm aqui vender o seu peixe, sua roupa, ganha o dinheiro e leva para fora. Antes de tu concluir esse negócio de prestigio os feirantes do município, aproveito e falo também, prestigie
A imprensa de Valparaíso também, falei. Sim, inclusive, se você me permitir aqui, aproveita lá e fala. Tivemos um café da manhã, o presidente Flávio Lopes, muito gentilmente, convidou a imprensa do município. O senhor não me convidou? Como é que ele convidou a imprensa? Então, deve ter sido uma falha. E aí o que aconteceu? Aí o que aconteceu? Convidou a imprensa, parte da imprensa do município, e eu estive presente. Da imprensa. E houve até um ligeiro dissabor ali, né? Umas cenas fortes ali, porque é o seguinte, falando primeiro do convite do Flávio Lopes, né? Gentilmente ele convidou para formalizar uma parceria com a imprensa e mostrar. Ele assumiu também, né? Nesse mandato 2023, o presidente, houve uma mudança de presidente, saiu o ex-presidente Plácido Cunha, entrou o presidente Flávio Lopes. E de praxe os presidentes, quando entram, convidar a imprensa para que eu mesmo, no Correio Valparaísense, fiz uma matéria sobre o assunto. E o que aconteceu? Ali foi tudo bem, os vereadores falaram, o presidente falou, a imprensa falou, mas por último nós estávamos reservados um personagem de Valparaíso, né, que é muito conhecido, amado por uns, odiado por outros, um profissional que eu acho que já tem história, tem um legado aqui no município e fora, o Dimas. O Dimas, né? O Dimas eu até brinquei com ele, eu falei, Dimas, você esqueceu de tomar o seu diazepam, o seu Rivotril, mas ele fez umas observações interessantes, né? Na minha observação, quando eu falei, eu pedi que o presidente observasse dois critérios. Um era o critério da competência, né, e da capacidade, que a pessoa tem que ter no mínimo uma DRT, né, ou ser acadêmico, jornalista acadêmico. Para quem não sabe, DRT é a Delegacia Regional do Trabalho e Emprego, Ministério do Trabalho e Emprego, que você faz provas, né, de títulos, você mostra que tem, e o próprio Ministério do Trabalho regulamenta que você é um jornalista. Você passa por uma prova e tudo. Então, é necessário que isso seja feito. E o outro assunto que eu pedi fosse que, uma vez que a gente sabe que os recursos da Câmara, como os recursos do governo federal, não dá para contemplar todos os jornalistas do Brasil, o governo do Estado, não dá para contemplar todos os jornalistas do Estado, assim é o município, assim é a Câmara de Vereadores. E cada gestor, ele escolhe aquelas pessoas que ele acha que deve fazer o institucional da Câmara de Vereadores. É dele, qualquer um. Nós escolhemos as pessoas na nossa empresa ou na nossa casa, que nós devemos ter um convívio, isso é natural, porque a gente não tem como conviver com todo mundo. Né? Então o que aconteceu? O Dimas, ele apresentou uma lei do Distrito Federal, onde diz que, olha só a discriminação da política do Poder Legislativo do Distrito Federal. Foi aprovada uma lei em que o Distrito Federal não pode pagar nenhum veículo de comunicação que trabalhe, que não tenha uma sede no Distrito Federal. Ou seja, ele restringe ao âmbito do Distrito Federal qualquer pagamento de empresas de veículos de comunicação. Em suma, nenhum veículo de comunicação, nem de Valparaíso, do entorno, nem de lugar nenhum, pode receber verba do Distrito Federal como pagamento de publicidade. E aí, eu achei aquilo muito estranho. Depois ele falou sobre uma situação com relação a dois vereadores, que eu já tinha falado aqui da última vez, né? Dois vereadores que estão sendo processados aí, com muita chance, mais dois, né? Porque já caiu dois, já caiu o Portela e o Paulo Brito, e tem mais dois aí que estão na guilhotina já para ser decepados. E ele falou dessas duas pessoas, e num arroubo assim vamos colocar assim, no auge da emoção, ele falou um pequeno palavrão lá, que ele estava revoltado, e um dos vereadores estava lá, tomou as dores e falou, não, você não está na casa da mãe Joana, quem é você para fazer isso e tal. Então aquilo gerou um pequeno atrito ali,
mas que logo foi contornado. Achei bonita a situação do presidente da casa, que disse o seguinte: olha, nós não tememos matérias verdadeiras, a gente até prefere, se alguém aqui da Câmara estiver errando, pode noticiar, não tem nenhum problema. O problema que eles alegam, principalmente outros vereadores, Cláudia já falou que tem veículos que defendem o governo, são parciais, outros defendem a Câmara, que não falam a verdade, defendem vereador e tudo. Mas como a gente sempre sabe, ela fala, mas não prova nada, ela só fala. Mas, e aí houve esse pequeno problema lá, mas foi imediatamente contornado e o presidente se saiu muito bem e disse o seguinte: você que é da imprensa, se quiser falar alguma coisa verdadeira do Poder Legislativo, pode falar, independente da denúncia, se for para denunciar, denuncie. Mas fale a verdade. Não invente coisa, não pratique terrorismo para poder ganhar a mídia da Câmara. Não adianta você atacar a Câmara para ganhar a mídia, porque não vai. Se tiver alguém errado aqui, nós fazemos questão de punir. Falou bonito, né? O presidente Flávio Lopes. Parabéns para ele, viu? Nesse programa, Sem Censura, com Antônio Sátio, Fred Gugel, é uma parceria da TV Guardiã e da TV Valparaíso, né? São as pioneiras da cidade. Nós temos um quadro de 0 a 10, que nota você dá? E hoje está aqui o Fred Gugel dá a nota, o ex-vereador Portela, a vereadora Maria do Monte, o vice-governador Daniel Vilela, inclusive esteve aqui em Valparaíso, o vereador Edson Negão. E para mim fazer dar a nota, fazer o comentário, tem a Boni, né, a Boni Ivone, tem o Ricardo Viana, secretário de Cultura, a vereadora Eleni e o secretário de Finanças e Planejamento, Milton dos Reis. Então daqui a pouco a gente vai dar essas notas, fazer um comentário sobre essas pessoas e falar uma coisa para você. Nós abordamos o assunto do funcionalismo público, né? Eu, na minha opinião, eu acredito que não precisa de lei, precisa só de bom atendimento, de bom senso, você tá mal, não quer trabalhar, então você fica em casa, dá uma vaga para outra. Às vezes vocês reclamam que o salário é pouco, tem muitos reclamam que o salário é pouco. Então vá, pega uma enxada, vai trabalhar na roça, vai plantar macaxeira, vai plantar batata. É muito mais do que você ficar tratando as pessoas quando as pessoas procuram o atendimento público. Então é melhor você fazer isso, que eu cheguei no local onde a pessoa está o recepcionista de fone de ouvido, você falando com ele, aí eu falei assim: rapaz, deu de puxar aquele fone de ouvido dele, mas não puxei não, né? Porque não ia desacatá-los, né? Aí então, falar nisso, a Miriam tá ali, né? A Miriam Viana Gugel, né? Da produção aqui. Tem alguma coisa aí, né? Tem um comentário do Jackson Lisboa, do Francisco Miranda. Jackson Lisboa e Francisco Miranda. 2 personagens muito queridos aqui da cidade. Exatamente. Francisco Miranda ficou de vir aqui e me deu um bolo. Deu o tilasca, né? Tu conhece, né? Depois tu divide comigo aí o bolo. Mas antes da gente entrar no quadro, Antônio, eu acho que é bom a gente falar da inauguração do colégio, né? Um colégio espetacular, com estrutura belíssima, que é o colégio Maguito Vilela, em que o vice-governador, eleito e empossado hoje, Daniel Vilela, seu filho, esteve presente, muito emocionado até. Foi o colégio em homenagem ao Maguito Vilela. E aí, eu não falo pelo nome, porque o nome
Eu nem quero ter o nome, sabe por quê? Porque nome só em nome e instrumento público a pessoa tem que morrer, né? Então é bom a gente nem aparecer por enquanto. Mas aí é só dizer que a escola é muito bem montada, de estrutura muito bem montada. Nós temos um novo padrão de escolas aqui em Valparaíso, né? O padrão 2021. E isso é surpreendente, porque Valparaíso hoje nós temos aproximadamente 35 mil alunos. Então, para acomodar tudo isso, eu inclusive fiquei sabendo, Antônio, que o colégio de Valparaíso, o SEJO, né, Colégio Estadual Valparaíso, tem aproximadamente 1.800 alunos, é o colégio com o maior número de alunos da região, com salas de aula de até 57 alunos. Eu aproveitar aqui, Fred, falando da educação, parabenizar a Rudilene Nobre, essa guerreira, essa mulher aí, essa aí sabe administrar, cara. Essa mulher aí vou falar, é um nome forte como pré-candidata. Eu sempre falo assim, anota esse nome aí, Rudilene Nobre, pré-candidata ao Poder Executivo 2024. Parabéns, Rudilene. Parabéns. Verdade, embora o SEJO não tem nada a ver com a Rudilene, que é um colégio do Estado. O Estado você falou também do colégio da educação. É verdade. O colégio Maguito Vilela. Exatamente. E um outro assunto que eu queria falar aqui, e aí você que é empresário, você que é empreendedor em Valparaíso, nós tivemos uma reunião com o prefeito Paulo Mossoró, uma reunião do CRC, do Conselho Regional de Contabilidade. E lá, e aí eu queria que vocês nos ajudassem, a comunidade tem que se mobilizar. Uma é que nós, jornalistas, faremos uma lei da reciprocidade com o Distrito Federal, né? Se lá eles não podem pagar o trabalho da gente, porque a gente está no entorno, que a gente faça a mesma coisa, porque tem veículos de comunicação do DF que também vão para o entorno atrás de ganhar dinheiro do entorno, né? Então, eu quero até conclamar a Câmara de Vereadores, porque nós vamos entrar sim com um projeto, projeto de lei. Está falando aqui ao vivo. E a cores. E a cores. Isso. Aqui para Facebook, YouTube, aqui muita gente aí. Olha, Fred, se tu não fazes nada... Estou fazendo e vamos fazer na próxima semana, se Deus quiser. Pode ser que a gente já entre, se nenhum vereador tiver coragem de apresentar essa lei, nós vamos entrar com um projeto de lei popular. Não, porque claro que eles não vão ter, ninguém vai... Não, eu acredito que tem vereador que vai aprovar isso aí sem muita delonga, até porque é a lei da reciprocidade, eles fazem isso com a gente, eles são melhor do que nós em quê? É porque estão no DF, o DF não vive do DF, o DF vive do país inteiro. O país já tem lei demais. Existe leis de mais leis. Sim, mas não nesse caso. Com coerência, com bom senso, com reconhecimento, mas com respeito ao cidadão do município, aquele que está aqui, mesmo que não lhe apoie quando você assume a presidência da Câmara, mesmo que a pessoa não lhe apoiou, mas não se queira se vingar dele, porque você está no poder e se achando que você é o dono da Câmara, porque não, isso é passageiro. São 2 anos, um ano, se você renovar, conseguir passar, você passa 2 anos, mas você vai sair, você não vai ficar ali o tempo todo, não. Então essas pessoas, só coerência, respeito às pessoas, porque infelizmente, nessa gestão, foram muitos, mas muitos mesmo, da imprensa e dos mais antigos, os mais velhos, ficaram fora. Simplesmente por vaidade do presidente, eu não sei lá de quem seja, como diz assim, aqui quem manda sou eu e pronto, eu falei, tá falido, como diz o outro, né? Então aqui quem manda sou eu. Então, infelizmente, houve muita, como exemplo, o Totó, eu também fiquei fora, tem mais... tem muitos, né, cara? Santana. Tem muitos, tá? Pessoal realmente que luta na política, que é cidadão do município, que é contribuinte do município,
que toda política que está dentro da política, tem jornalistas que não estão dentro da política, mas esses estão dentro da política, estão levantando bandeira, estão fazendo acontecer para poder eleger que seja um ou seja o outro, né? E aquele que você não ajudou na política, quando ele chega lá, ele te passa uma rasteira e te manda pastar. Então é vingança, né? Que não deveria ser assim. Quando um vereador diz que o jornalista tem que ser imparcial, ué, quando você é presidente também, você tem que ser imparcial também. Não simplesmente achar que o cara não lhe ajudou politicamente, eu não vou dar mídia para ele. Até porque o dinheiro não é seu. Então o dinheiro é do contribuinte, é da população. Então, tem mais um pouco eu falo assim, mas não é, como é que se diz? Não é para poder com raiva, não é com raiva não, porque eu não recebo. Não tem nada a ver isso aí. Eu digo, se não recebesse, mas pelo menos tivesse outros recebendo do nosso município, que tem muitos que não estão recebendo, pelo menos e ter mais. O problema maior não é isso, o problema maior é pessoas que não é do município que recebem dinheiro do nosso município. Aí eu sou um profissional, mas sou um contribuinte, sou um cidadão do Valparaíso. Aí vem outra pessoa de fora, aí a minha contribuição como cidadão, pagando os impostos, vai para ele, vai para a pessoa. Não que eu seja contra qualquer pessoa, que você esteja falando aqui de qualquer outra pessoa, até porque são profissionais, os pais de família, igual a gente. Mas só que se olhar pelo lado até mais humano, até de respeito ao próprio município, não deixaria essas pessoas no município, essas pessoas que fizeram história. Totó, por exemplo, é ex-vereador. Então, no meu entendimento, é uma injustiça muito grande. Totó muitas vezes foi barrado lá na recepção. Eu também fui barrado na recepção várias vezes. Deixei de ir na Câmara, tem mais ou menos quase 2 anos que eu não vou na Câmara de Vereadores. Né? Talvez seja até uma coisa, digamos assim, que não justifica, né? Eu não ir, né? Não assistir sessões, aquele negócio, esse tipo de coisa. Mas eu me senti muito, muito, muito prejudicado, desmoralizado, desrespeitado, porque eu chegava lá uma semana, aí a moça fazia lá o cadastro, não é isso? O cadastro do computador. Quarta e sexta é sessão. Aí você vai na quarta, dá o nome, tá? Bota aquele negócio todo, do DRT, aquele negócio todo. O nome do veículo de comunicação. Aí quando você vai na sexta, você, não, meu nome tá aí. Não. Oh, mas quarta-feira eu estive aqui, deu o nome, não. Você tem que, o nome daqui sumiu daqui, você tem que fazer tudo de novo. Mas como fazer tudo de novo? Aí eu mostrei meu crachá, mostrei minha carteira de profissional. Eu falei, isso aqui não adianta. Só adianta se você tiver crachá da Câmara. Eu falei, mas crachá da Câmara, eu sou funcionário da Câmara. Como é que eu vou ter crachá da Câmara? Aí veio uma pessoa e entrou. Na mesma hora que eu estava ali na discussão, não, no embate ali, conversando com a moça. Aí eu falei, por que ele entrou e não se identificou nem nada? E você abriu para ele. Não, mas eu conheço ele, é meu conhecido. Quando eu lhe conhecer, passar a lhe conhecer, aí você vai entrar. Ah, pelo amor de Deus, né, cara? É um despreparo absurdo, né, de uma pessoa dessa, que não deveria estar ali e representando aquilo que é a casa do povo, que é a nossa casa, né? A nossa casa, a Câmara de Vereadores, Poder Público, nós temos acesso, né? Nós temos direito não sou bandido, eu não sou um cara conhecido que nem eu, né, Fred? Com toda a modéstia, né? E a pessoa fazer uma coisa dessa, então isso aconteceu comigo na Câmara. Já que nós estamos falando de funcionalismo público, né? Abordar esse assunto também, que é muito importante para que as pessoas que estejam assistindo, trabalham na Câmara,
de vereador, ou então em qualquer outro departamento, outra secretaria, possa aprender a respeitar as pessoas. Verdade, aí são esses dois projetos. Um é o projeto de reciprocidade com o Distrito Federal, que a gente vai colocar, e também o pedido de credenciais, né? Que você, uma vez credenciado, com um crachá de credenciado pela Câmara, você vai poder adentrar as instalações, porque você é uma pessoa que tem cadastro ali, como tem em todas as câmaras de vereador, como tem no Congresso Nacional, como tem no Palácio do Planalto, no Executivo, Legislativo, Judiciário. Uma vez que você faz o seu credenciamento e tiver a sua credencial, você não precisa estar se identificando toda hora, até porque é para isso que serve a credencial. Mas o outro assunto que eu estava falando, muito rapidamente, para a gente entrar no quadro aqui, é o do prefeito. Eu achei muito interessante. Nós vamos ter duas novas grandes empresas aqui em Valparaíso, ali de frente à Van, que é a Tambasa e a Super Adega. Então as duas já estão, tem uma até com telhado, já quase pronto, e vai gerar emprego. E o prefeito disse que estava em Goiânia para resolver um problema de uma demanda do município, e aí eu quero adentrar na região metropolitana. Quais são as vantagens? Nós vamos trazer um especialista aqui. Mas ele falou, vou deixar o especialista chegar na próxima vez. Então, aí ele disse que estava lá também e foi atendido pelo VIT, que é o secretário de Indústria e Comércio do estado de Goiás. E ele conversou com esses empresários. E um deles falou, prefeito, eu queria fazer... estou muito decepcionado com o atendimento. Para mim, que sou empresário, vou gerar emprego lá e tudo. E eu tenho uma dificuldade, estou tendo uma dificuldade muito grande lá na fiscalização do município, porque assim, eles fazem uma exigência, a gente cumpre a exigência e diz, não, tem mais uma. Aí você, não, tudo bem, vamos cumprir essa. Cumpriu. Aí quando terminou, tem mais duas. O senhor tem que fazer isso em tal lugar. Aí ele, bom, eu fazendo isso resolve? Não. Depois disso aqui tem mais um tanto. Aí ele falou, não, por que você não me dá todas as exigências para me resolver? Todas. Porque a gente tem que ver uma para depois ver a outra. Aí isso, ele estava muito decepcionado com essa situação. Aí o que o prefeito disse? Vendo aquela situação, me veio na ideia o seguinte, ele disse, não, vou resolver o seu problema e nós vamos criar uma lei em que o empresário que chegar para construir no município, ele vai dar entrada no alvará de construção, né? E enquanto ele estiver no alvará de construção, a obra vai poder fluir normalmente. Só que ele vai assinar um termo de ajustamento de conduta, um termo de responsabilidade, em que, na hora do habite, ele tem que apresentar todas as exigências cumpridas. Aí o que o empresário falou? Nossa, muito bom, prefeito, porque agora eu posso tocar a obra e durante a obra, que ela não vai parar por conta de exigência nenhuma, durante a obra eu vou cumprindo as exigências. Quando eu terminar a obra, eu estou terminando todas as exigências. Agora, o que eu não posso é começar uma obra e chega lá um fiscal e para a obra. Porque você não fez isso. Aí eu estou pagando lá funcionário, maquinário, ferro, cimento, caminhões que chegam com material, e eu não posso trabalhar porque um fiscal foi lá e parou a obra por conta de uma exigência. Aí eu corro para resolver a exigência. Aí bota o pessoal para trabalhar. O pessoal liga as máquinas, quando estão lá, o cara chega lá e diz, ó, tem mais exigência aqui, para tudo. Aí agora, com essa lei, aí eu quero conclamar aos empresários, ao prefeito, para que realmente mande essa lei para a Câmara Legislativa, para aprovar o mais rapidamente possível. Inclusive eu perguntei isso, prefeito, quanto tempo o senhor acha que essa lei vai chegar para atender realmente a comunidade de Valparaíso? Ele falou que nesse primeiro semestre ainda chega, porque tem que calcular uma série de impacto, de desdobramento nas secretarias para poder fazer esse tipo de concessão com base num termo de responsabilidade, mas que tudo vai dar certo. E aí nós vamos estar cobrando isso aqui, viu, Antônio? Nós vamos estar cobrando, prefeito, essa lei que o senhor disse criou na sua cabeça, nós vamos querer ela em prática. Correto. Perdão. Você está no programa Sem Censura com Antônio Sade, Fred Gugel, toda quarta-feira, encontro marcado às 19 horas.
Um oferecimento do de Minas Supermercado. De Minas Supermercado fica na divisa do bairro Cruzeiro do Sul com o Parque São Bernardo, onde você faz economia de verdade, é no de Minas Supermercado. E Drogaria Paixão, Paixão em vender barato. Drogaria Paixão tem no Jardim Céu Azul, na primeira etapa, tem no Pedregal, tem também no Cruzeiro do Sul, fica bem em frente ao CAPES, bem na Avenida Comercial, em frente ao CAPES, Drogaria Paixão, Paixão em vender barato. Você vai se apaixonar. É verdade. Miriam Viana Gugel. Tem o que aí, menino? Tem nada. Fred, não estamos fracos. A gente fala a verdade. Não, só depois. Para nós não é quantidade, é qualidade. Isso. Tendo aí o Chiquinho, né? E o Jackson Lisboa. Rapaz, pronto. Está representando muito bem toda a população valparaísense. Mas gostaria que tivesse mais, né? Tem muita gente boa. Exatamente. Porque precisa o quê? Divulgação? Sim, falando isso, claro também. Falar nisso, Fred, a gente tem que justificar, porque houve um anúncio de que seria a presença hoje do vereador Plácido Cunha, mas infelizmente ele tinha outro compromisso. Fala aí, Fred. O vereador Plácido Cunha, ele ontem mesmo falou que não poderia vir, porque hoje foi a posse dos 41 deputados estadual e do vice-governador e do governador. Exatamente. Em Lusiânia, a doutora Zeli. Doutora Zeli, que é, essa sim, é uma verdadeira deputada estadual, e essa vai representar muito bem Valparaíso, o entorno e o Goiás. Eu sempre falei, vamos Zeli, vamos zelar, vamos Zeli, para o Goiás. Essa semana eu conversei com a doutora Zeli, aí a gente lembrou desse bordão, que foi a primeira pessoa, antes de qualquer pessoa, não sabe? Acho que ninguém nem sabia que a doutora Zeli um dia eu seria deputada estadual, aí eu comecei a fazer o repórter Cabeça Branca, que ia para frente das igrejas, de todas as igrejas. Acho que vou voltar e agradecer os santos, porque a doutora Zeli foi eleita, né, cara? Eu acho que tem que fazer isso, voltar e agradecer os santos, que eu fui Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, Santo Antônio, São José, muito santo aí que eu fui lá pedir. Eu chegava lá com o repórter Cabeça Branca, falava, no final falava assim, vamos zelar, vamos zelir. Acho que é assim, né, Fred? Eu até esqueci o botão que eu fiz. Mas eu fiz muito isso e a gente começou a rir, porque a gente é uma coisa meio assim, engraçada, né, da maneira de abordar, de fazer a matéria. E sem como se diz, sem ela decidir, ninguém nem sabia como é que viria. Ela estava fazendo, assim, vamos zelar por Goiás. E aconteceu, graças a Deus. Todos ali, parabéns. E com certeza você vai representar muito bem, não só o município de Valparaíso de Goiás, mas, como eu já falei, o entorno e todos os municípios do nosso Goiás. Então, agora vamos lá. Antônio, aqui primeiro você. Peraí, deixa eu falar só uma coisa então. O programa Sem Censura, quando tem um convidado, quem responde é o convidado, de 0 a 10. São colocados 10 autoridades, municipais, federais, estaduais, para que ele possa responder, dar a nota e fazer um comentário, né? E como a gente não tem um convidado ainda, quem responde, o Fred responde uma parte, eu respondo outra. Então, tem que ser rápido. Tá bom. Agora, vamos lá. Arrocha aí, Fred. Antônio Sátio, que nota de 0 a 10 você daria à secretária de administração e presidente do PSC, Bonivone? Bonivone, eu tenho tipo assim, eu era para ir para esse partido na eleição passada. Aí tinha uma pessoa lá, que eu sou tipo assim,
brinco, aquele negócio todo, mas eu também sou meio coisado. Eu também eu sou, tipo assim, quando eu não vou uma pessoa, eu falo, ó, não vou por aí por causa dessa pessoa. Não, mas não sei o que tem mais lá, aí eu acabei no índio, como se diz, né? Aí não saí nem candidato nem nada. Porque eu não tenho pretensões de ser candidato a nada, absolutamente nada. As pessoas pensam que eu ajudo as pessoas, né, dentro das minhas humildes possibilidades, das humildes condições, mas nada com intenção política. Eu não tenho intenção política, porque eu tenho muitos anos de Valparaíso. Graças a Deus fiz muitas ações sociais, o Fred sabe disso, Fred é testemunha, né, Fred? Participou comigo de muitas ações que eu fazia, ações sociais, dentro de Valparaíso de Goiás, e nunca tive pretensões políticas. Eu sempre ajudei as pessoas, sempre quando chegar em política eu vou lá, ajudo as pessoas. Esse é o meu trabalho. Hoje mesmo a minha esposa estava falando sobre isso, né? Aí eu falei para ela, eu não tenho pretensões políticas. Para mim é fora de cogitação de ser candidato a qualquer coisa que seja, né? Mas é isso. E voltando a Bonivônia, pessoa muito bacana, entrevistei ela no programa, na época da eleição, o pessoal praticamente quase todo o partido dela. Ela é uma pessoa muito bacana e hoje ela é secretária de administração, né? Faz um belíssimo trabalho e é minha amiga e tenho um grande respeito e admiração por essa guerreira. E para mim, ela, não vou dar 10 não, eu vou dar nota 9 para ela. Ok. 9 para minha amiga Bonivone e depois nós vamos conversar sobre partidos políticos. Meu amigo Fred Gugel. O programa Sem Censura e esse quadro de 0 a 10, que nota você dá? Eu pergunto para você, Fred Gugel, que nota você dá para o ex-vereador Portela? Então, muito rapidamente, o ex-vereador Portela foi cassado supostamente por compra de votos, né? E pela pessoa que eu conheço, primeiro é um cidadão evangélico, né? E foi eleito democraticamente. Mas evangélico mexendo com esse negócio? Não, Ele era evangélico nessa época? Ele era evangélico e continua. É um cidadão evangélico, porém, fez as suas coisas. Supostamente tá. Não há uma comprovação, até porque hoje a pessoa que o acusou, inclusive é um dos vereadores que podem perder o mandato também. Inclusive a compra de testemunhas, né? Testemunhas já foram na delegacia dizer que foram compradas para poder depor isso, né? Mas não nos cabe. Houve uma decisão judicial, ele em primeira instância inocentou Portela, em segunda instância o condenou e com isso essa decisão foi mantida na terceira instância. Então não me cabe julgar, cabe ao juiz e a Deus. É justiça, né? Cabe à justiça. Mas como pessoa, é uma excelente pessoa, excelente pai de família, é um empresário do ramo da loja de material de construção. Está muito aguentado, sofreu muito por causa dessa situação, né? E quase o impossibilitou, ficou praticamente cego. E como pessoa, é uma pessoa admirável, uma pessoa, meu conterrâneo, cearense. E seguro que isso aí mesmo. E ele não, verdade. E para mim é um excelente pai de família, um excelente esposo, um excelente filho. Uma excelente pessoa para se conversar, um excelente amigo, um cidadão de bem. Nota? Eu vou dar nota 9 para ele. 9. Muito bem, Fred. Antônio Sátio, de 0 a 10, que nota você dá ao secretário de Cultura Ricardo Viana, presidente do PDT de Valparaíso de Goiás? Vou até coçar a cabeça. Ricardo Viana. Ricardo Viana, quando eu precisei dele, eu não posso negar isso, ele foi muito atencioso comigo, que foi na feira feira de plantas de artesanato que eu realizei, né, com
o pessoal no Jardim Céu Azul, não sei se você lembra várias disso. feiras, né? Não foi Uma uma vez só, não, várias vezes. E foi uma época em que a demanda as pessoas pedindo tenda é muito grande, foi o que ele falou, né? E aconteceu algumas coisas desagradáveis, mas eu acho que normal. Então, ao Ricardo Viana, eu agradeço por essa parte que você me concedeu com bastante educação, com bastante atenção. Muitíssimo obrigado. Mas como secretário de Cultura, você deixa muito a desejar, principalmente na cultura do nosso município. Então para você, como secretário, é nota 7. Ok. Senhor Fred Gugel, da TV Guardiã, né? E quem sabe, futuramente, estará lá. Lógico. Que nota você dá, de 0 a 10, que nota você dá para a vereadora Maria do Monte? Pronto, a senhora Maria do Monte é vereadora de segundo mandato, né? E hoje ela é suplente, mas está com mandato praticamente integral até o segundo ano. E o secretário Zé Antônio, né? Exato. Tá Um abraço, Zé Antônio. Secretário Zé Antônio. Secretário. Ela tem um trabalho bonito no instituto que ela criou, né? Então ela faz um trabalho social bastante relevante para algumas pessoas. Ela é esposa do carequinha lá, como é que é o nome? Joaquim do Monte, aquele piauiense. Um abraço para você, Joaquim. Ex-secretário, ex-vereador e ex-secretário de Finanças do município. Então, a senhora Maria do Monte, eu não tenho essa intimidade com ela, assim, a gente é apenas na área profissional dela, como ela atua como agente público. É uma pessoa que, se não tem grandes destaques de luta pelo município, também nunca deixou a desejar, né? Estava sempre ali, sempre cumprindo o trabalho dela, da forma que ela acha que deve, né? O voto dela é sempre voto de consciência, da forma que ela acha que deve votar. Então ela faz o seu papel, com muita discrição, você não vê nada sobre, que também não é bom, né? Porque quando você vê um vereador muito apagado, é porque ele não se sobressai em nada. Não é o caso da Maria do Monte, porque ela tem um trabalho social com o instituto dela e tudo, mas assim, a gente não vê grandes projetos nem nada. A minha nota para ela é nota 8. Você elogiou muito a parte social que ela faz como pessoa, né? Uhum. Mas não sei se você deu isso aqui pelas ações sociais delas ou foi pelo trabalho como vereadora? Pelo conjunto da obra. Da obra. Vamos lá. Antônio Sá, a Rocha aí. Que nota você dará para a vereadora Eleni? Eleni, terceiro mandato, não é isso? Terceiro mandato. Terceiro mandato. Primeiro como suplente, depois... ela está bem... na época da prefeita Lucimar. Ela está bem acostumadinha, né? Receber aquele... Porque o cara, quando está no terceiro mandato, o cara tem que ser muito bom. Mas, sinceramente, como você mesmo falou da Maria do Monte, da vereadora, vou falar da vereadora Eleni. Eu não vejo nada, não vejo ela em ações, não vejo fazer nada pela população, não sei que que ela só tem o conjunto dela, a população dela. Porque tem vereador, muitas vezes ele é eleito para representar o município, mas eles aqui em Valparaíso se tornam vereadores barristas. Eles simplesmente, não, sou do bairro tal, vou fazer pelo bairro tal, eu não vou mexer no outro bairro. Mas o vereador não é esse. O vereador tem que entender que ele representa o município, ele representa toda uma comunidade, não é só o bairro dele. Então, vendo por esse ponto, eu vejo que ela é uma vereadora barrista, só está no bairro dela, que é o setor de Chácara Anhanguera. E a gente não vê em outro lugar.
Então, se por acaso falhar no setor de chácara, ela simplesmente não será eleita, porque não tem voto. Eu acredito que não estou nem julgando, estou falando uma suposição de que é uma pessoa muito barrista e só simplesmente tem voto no seu bairro. Então, por essa razão, para Eleni, a nota é 7. Ok. Diga. Senhor Fred Grugel, aqui no programa Sem Censura, o quadro Que Nota Você Dá? De 0 a 10, que nota você dá? Para o vice-governador Daniel Vilela. O vice-governador Daniel Vilela, ele se destaca até pela aparência, né? Eu sou homem. Tu acha ele bonito, né? Eu tenho uma qualidade que pouca gente tem. Eu acho bonito gente feia. Mas realmente ele, pelo menos assim, no gosto das mulheres, eu acho assim que ele é um modelo, vamos dizer assim. É um rapaz bem parecido, uma pessoa bem tratada, uma pessoa que sempre viveu na abundância, né? E essas pessoas também se tornam bastante capacitadas. O cara é pai, filho de político já. Filho de governador, se não viver bem, meu amigo, eu vou falar a verdade, viu? Então, o governador Daniel Vilela, ele é muito... O vice, né? Vice-governador Daniel Vilela. Quem sabe eu não estou profetizando aí. Então, eu não tenho muita intimidade com o vice-governador. Eu sei que teve um escândalo com aquela modelo lá, um aí no estado de Goiás e tudo, mas que ele soube superar, né? Ou a população superou isso aí. É uma pessoa inteligente, que ninguém chega onde ele está se não tiver inteligência e muito trabalho. Tem gente que acha que o trabalho de político é muito fácil. Eu vou ter que ler 10 jornais, vou ter que tomar 50 cafezinhos, que o político só faz isso. Vai lá, tenta se eleger, vai andar de casa em casa, vai andar na rua, tenta se eleger para ver se é só isso. A pessoa quando chega lá, ela tem seus méritos, né? Ela tem que ter uma parte da população que dá um cheque em branco para ela, né? Avaliza ela para representar o município, o estado ou a União. Então, eu não tenho muita intimidade, acredito que ele está lá, porque tem mérito para estar lá. Nunca tive uma conversa entre eu e ele, mas é uma pessoa que sabe aproveitar as oportunidades que tem. Acredito que é uma pessoa extremamente inteligente. Não vou me aprofundar muito, mas vou dar nota 8 para ele. Nota 8, né? Bom. Para ele não demorar, senhor Antônio Sátiro, vamos lá. Calma aí, eu vou te perguntar, não? Não, eu acabei de falar do Daniel Vilela. Jesus. Filho do ex-governador, prefeito de Aparecido, Goiânia, né, Maria Vilela. Inclusive esteve aqui ontem no município para a inauguração de uma escola com o nome do seu pai. Muito boa, por sinal. Antônio Sátiro, que nota você dá ao novo secretário de comunicação, Marcelo Carlos? Lembrando que essa Secretaria de Comunicação foi criada agora e que ele o Marcelo Carlos, é o primeiro secretário de comunicação do município agora na era do prefeito Pablo Mossoró. Que nota você dá para Marcelo Carlos, secretário de comunicação? Marcelo Carlos. Ele era o diretor de comunicação da prefeitura. E hoje é secretário. Eu e ele, nós tivemos muito trabalho na Câmara de Vereador, né, porque ele tinha o jornal dele, o site, né, e eu tinha... o Alô Valparaíso. E eu já tinha o Jornal da Cidade, que era até papel, né? Você lembra? E... Cara, esse cara me deu uma força muito grande, cara. Eu falo assim, você é o filho que eu não tive. Essa semana encontrei ele ali em frente ao Kaique, que foi fazer aquele trabalho da acessibilidade, semana passada, retrasada, né? Aí eu falei, meu filho, ele, papai. Então, a gente tem uma intimidade assim, bacana, respeitosa, né? E um jovem, para mim, um cara super inteligente, um cara super bacana, sempre me respeitou, sempre me tratou muito bem. Falava, Marcelo, faz uma matéria aí. Aí ele fazia a matéria, dá aquela força. E sempre que ele precisou de mim também, eu estive à disposição dele. Então, Marcelo, cara, como se diz, é um filho que eu não tive, né? Então, com todo respeito, com todo carinho, com toda
toda a admiração por aquele jovem. E merece estar no lugar que ele ocupa hoje como o secretário de comunicação, né, Fred? Já fui algumas vezes na sala do mesmo e me receberam muito bem, muito respeito. Então, uma pessoa dessa não merece uma nota menor do que a máxima é 10, né? Então, para ele é nota 10. Nota 10 para o meu amigo Marcelo Carlos. Vou botar 11 Um aqui. Põe 11. Um vai de hidrogênio. Isso, já fica para a próxima. Exatamente. Programa Sem Censura e o quadro de 0 a 10, que nota você dá? Fred Gugel, que nota você dá para o vereador Edson Negão? Então, o vereador Edson Negão é uma surpresa para todos nós, né? Ficou como primeiro suplente do partido Podemos e é o sucessor do mandato do vereador Portela. Não me cabe julgar quem está certo ou quem está errado. Se ele chegou onde chegou, é porque também é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que tem muita determinação para conseguir o que quer. Eu só tenho uma palavra para dizer. No meu caso, por exemplo, eu jamais subiria tentando apagar a estrela dos outros para poder acender a minha, né? Eu penso, não quero estar fazendo nenhum juízo de valores de quem sou eu, né? Nós temos um caso aí que, quando um vereador substitui o outro, a gente sabe que as autoridades são constituídas por Deus. Nem todas são aprovadas, mas são permitidas, né? Há uma permissão, então, mas é um vereador atuante, né? Não leva desaforo para casa. A gente teve essa comprovação ontem, né? Quando um jornalista passou um pouco dos limites, ele chamou a atenção do jornalista, estava na Casa de Leis. E o que eu tenho a dizer para o vereador Edson Negão é que ele é um cidadão igual eu, igual qualquer outro, que está buscando o seu espaço na sociedade. Não me cabe julgá-lo, como não cabe a ninguém me julgar ou julgá-lo também. Só cabe a Deus e aos juízes que foram constituídos pelo Estado brasileiro. E aí, Como vereador, em face dele não ter um mandato desde o início do ano, eu vou dar nota 7 para ele, porque ele tem mais aí quase 2 anos, 2 anos de mandato para terminar o seu mandato e a gente poder fazer uma avaliação melhor do trabalho dele. Lembrando que a Câmara de Vereadores, né, muita gente diz que eles nada fazem, mas teve 483 indicações, e teve... Indicação, o que é indicação? Indicação é o vereador que pede para colocar o nome de uma escola, um quebra-mola, limpeza de um terreno, uma lâmpada. Eu sei o que é, mas eu falo uma verdade para você. Se eu fosse um vereador, que eu falei que não tenho pretensões políticas, No momento. mas se eu fosse um vereador, eu tinha vergonha de fazer esse tipo de coisa, esse tipo de requerimento. Indicação. Um quebra-mola. Mas é necessário. É necessário, porque quando o vereador pontua que no bairro dele ou em qualquer lugar está faltando uma lâmpada, é mais forte do que um morador falar. Então ele está ali representando a sociedade. Estou falando da minha pessoa. Se eu fosse um vereador, se alguém chegasse lá e falasse, meu filho, vai você mesmo lá na Enia, né? Lá no prefeitura. Iluminação pública é prefeitura. Ele vai você mesmo lá, filho. Fala lá com o secretário lá, deixa o vereador. Mas tem indicação de fazer uma coisa, tem uma indicação coisa de limpeza mais de importante. Não, isso aí. A segunda coisa mais importante do vereador são os requerimentos. Porque quando você requer alguma coisa, é porque você tem um direito. Né? Então, os requerimentos é quando alguma coisa... Teve um vereador que fez esses requerimentos aí de lâmpada e estava na campanha dele falando. Rapaz, eu sentei a madeira nele, mas foi com dor de gás, ó, cara. Aquele do lixo? falando igual o nordestino. Sentei a madeira nele, mas foi com vontade, para ele criar vergonha na cara dele. Negócio de quebra-mola, negócio de... Mas é isso aí, Fred. Mas, cara, eu tô falando
Se eu fosse vereador, não tô falando dos vereadores, não, ele pode fazer aquele mesmo. Quando ele for, vai chegar a hora dele. Deixa Deus decidir. Não. Deixa Deus decidir. Você está pretendendo. Como é que chama? Como é que chama, Fred? Eu não estou entendendo. Eu esqueci também já. Tu fala tanta coisa, cara. É verdade. Então vamos lá. Nós queremos agradecer o carinho da sua audiência, da sua paciência, né, como diz o Faustão. Mas agradecer a você que está nos ouvindo e principalmente você que vai nos ver depois. Eu encontro pessoas que falam, ó, eu vi o que você disse, inclusive uma falou para mim, ó, você falou uma coisa de mim que eu não gostei. Teve um que chegou para mim e disse, ó, você disse que eu parecia um cachorro que caiu do caminhão da mudança, né, um político. Aí ele falou, rapaz, no momento eu falei, eu fiquei com raiva, mas depois eu comecei a rir. Fala nisso. E ele mesmo falou assim, e eu tava desse jeito, não, mesmo, você falou a coisa certa. Ele falou o que de mim, Fred? Fala o que ele falou. O que ele falou de mim? Fala. Pode falar. É um programa sem censura. Não tem censura não. Ele falou, se jogar uma pedra no prefeito, eu entro no meio da pedra. E pega a pedra na cabeça. Se chutar a cara do prefeito, quebra seus dedos. Aleluia, Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo. mas cada a intenção do programa é essa, né? Nós sabemos não somos perfeitos, né? Marcelo Sorriso, é o seguinte, tá faltando a gente fechar aquele negócio. Eu esqueci de ir aí, cara. E você também não lembrou, aí ficou um sem lembrar e você lembrar, meu amigo. Mas a semana não passa não. No próprio programa já vou falar da Clínica Sorriso. Oh, que maravilha. O Marcelo Sorriso, né? Né, Felipe Jair? É isso mesmo. Manda um abraço também muito especial para o Milton dos Reis, que é o secretário de Finanças e Planejamento, não é isso? Finanças e Planejamento. Milton dos Reis, um grande abraço para você, uma grande pessoa. Eu sempre falo, ao lado de um grande líder, tem sempre outro grande líder. E somos o prefeito, eu falo do caso do Milton dos Reis, e de outros secretários também, como o Rudilene, um abraço especial para você. Doutor Marcos Vinícius também, da infraestrutura, né, nome forte. E para todos que estiveram conosco, muitíssimo obrigado. Que todos fiquem na proteção de Deus, né? Saúde na vida de todos nós. E na próxima quarta-feira, Fred Gugel e Antônio Sati, no programa Sem Censura, e da próxima vez com convidado, né, Fred? Com certeza. Convidado. Um abraço, fiquem todos Fique com Deus. E uma boa semana.